Estamos aqui vamos falar sobre o episódio bíblico narrado no Novo Testamento, sobre o momento em que Jesus ele vai tratado assim, né? Jesus vai ao deserto. Está lá no livro de Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Jesus. O Espírito o trouxe até mim. Sabe por quê? Para ser testado. O Espírito o trouxe até aqui e permitiu que você conheça o que os homens sentem quando estão sendo testados por mim. Mas para isso, deve renunciar a todos os seus privilégios. Deve ser igual a eles em todos os sentidos, tão frágil, sozinho e pequeno quanto eles são. Retire seu escudo. Abandone a proteção do poder que te envolve. Abra mão de sua divindade. Renuncie à proteção de seu Pai, Jesus. Somente sem a proteção de seu Pai poderá sentir o que os homens sentem. E só assim poderíamos desafiar um ao outro. Estou te esperando. Bem-vindo à vida, Jesus. Você não parece bem, Jesus. Está com fome? Estou. Ordene que essas pedras se tornem pedaços de pão. Apelando para o poder do meu pai. Você tem o poder de transformar essas pedras, não tem? Sou apenas o filho. Mas você tem o poder. Se eu usá-lo dessa forma, falharei em minha missão. Ele me pediu para levar a sua palavra ao homem, não para esmagá-lo com seu poder. Só estou pedindo pão para aliviar a sua fome, Jesus. Os homens têm fome. Alimente seu povo faminto, Jesus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você não está entendendo, Jesus. Você tem o poder de resolver os problemas da humanidade. Alimente esse povo. Muitos morrem de fome. Você pode alimentá-los. Fui enviado para alimentá-los com a verdade. Eles têm fome de pão. Não, eles morrem de fome por causa do coração de pedra de outros homens, não porque Deus deseja. E você pode mudar tudo isso. Mas acha que eles irão ouvi-lo? Hã? Um Campônio de Nazaré? Você, e apenas você, tem a verdade. Enviada por Deus. Outros já falaram a verdade. E os homens destruíram todos eles. Ao longo dos anos. E você? Eles irão ouvi-lo. Hã? Por quê? Ouvirão. E como fará isso, Jesus? Como fará com que eles o ouçam? Tudo bem, eu vou ajudá-lo.
Não há outra maneira de fazer com que o notem, Jesus. Deve convencê-los de que foi enviado por Deus. Jogue-se daqui e Deus ordenará que seus anjos o aparem. Aí eles verão que você é alguém a ser ouvido. Assim eles ouviriam, não é? Eles ouviriam alguém que pudesse fazer isso. Esse não é o desejo de meu pai. Se ele quisesse que eu apenas testasse suas leis, as leis da natureza, ele não teria me enviado. Não teste Deus por seus próprios objetivos. Jesus de Nazaré, Jesus de Jerusalém, Jesus do Egito, Jesus da Betânia, Jesus de Belém. Onde mais você esteve, Jesus? Lugar algum. Não? Então não tem como entender os riscos. Deixe-me mostrar. Poder. Jesus. Poder. Não o segundo em comando. O número 1. Você jamais sentiu esse poder. Eu sim. Ainda não fui capaz de senti-lo. Agora você pode ser o número 1. Sabe o que isso significa, Jesus? Não. Poder é o que todos os homens querem, mais do que tudo no mundo. Eles matam por isso. Não há nada mais precioso e está à sua disposição. Como? Curve-se a mim, Jesus. Só uma vez. Em toda a existência, antes e depois dos tempos, só uma vez. É um preço pequeno. Pense na recompensa. Afaste-se de mim, Satanás! Porque está escrito, amará o Senhor seu Deus e servirá apenas a Ele. Eu não vou criar o reino dos homens, me tornando o mais poderoso, mas sendo o mais pobre. Porque sou o Cordeiro de Deus. Eu o verei de novo, Jesus. Este é apenas o começo. Nossa fala aqui vamos explicando melhor, porque apesar de que é uma passagem famosa, mas as pessoas ainda assim não estão familiarizadas com o texto, com as passagens literal. Lembrando também que a Bíblia popular usada hoje é uma versão chamada Vulgata, né? uma versão latina. É como se fosse um resumo, assim, né? As traduções também elas sofrem influência, não por má fé, mas influência de interpretação mesmo. E por exemplo, o Novo Testamento, que é o que nós estamos tratando aqui, ele foi redigido, em grego antigo, né? Como o Antigo Testamento em hebraico antigo. Já sofreram muitas mudanças, né? Mas existe sim livros na letra nativa em que foi escrito, né? E muitas pessoas inclusive conseguem traduzir direto, né, da fonte, e dá uma diferença muito grande, certo? Essa versão da Bíblia chamada Vulgata, ela é distribuída a nível mundial mais ou menos no final quase da Idade Média, né? E ela é uma Bíblia, como diz, uma linguagem popular, né? Uma linguagem onde há muitos retalhos, né? Não trazem sua essência. E o texto é um texto iniciático, né? Existem várias formas de traduzir os textos do Novo Testamento. Inclusive a tradução ou a explicação, como se é mais comum, como uma história com H. E aqui nós não estamos para negar nenhum, nós estamos trazendo a interpretação mais profunda, certo? Das passagens. Vamos escolhendo uma sequência de passagem que está interligada, né? E traz o caminho
como falei no início, o caminho da consciência humana. Não é um livro de história. O Novo Testamento não é um livro de história. É a história, com E, né, sem H, da consciência humana, buscando a sua vivência, a sua elevação, a sua salvação, que é vencer a morte, é sair do círculo encarnatório, deixando de estar aqui na Terra, né? Então, a primeira tentação no texto seria a tentação da fome, né? Antes de seguir, é importante falar literalmente aqui o que para muita gente pode ser um susto do que eu vou falar. Mas quando a gente lê a passagem que eu acabei de ler para vocês e fala-se ali o Satanás, né, o demônio, não é uma entidade, não existe em relação ao texto, né, não existe esse demônio pintado pelas religiões. Aqui eu não estou falando mal de nenhuma religião, estou esclarecendo. No Antigo Testamento, quando se fala Satanás, Satanás ele é escrito, ele vem sendo falado no Antigo Testamento. E ele vem da palavra Satã, em aramaico, que quer dizer sim adversário, mas não é adversário de Deus em nenhum momento. Deus não tem adversário. Satã ou Satanás ou demônio, que já é no Novo Testamento, que vem do grego daimon, demônio, que inclusive, né, quer dizer também sábio, né? O demônio é um sábio, mas ele está se tratando ao adversário da humanidade, do ser humano, mas que está dentro dele, né? Ali na palestra do Eu Sou, a gente traz essa expressão de que está dentro de nós, o diabo, o demônio, e, por favor, não se assuste com essas palavras, temos que se familiarizar com ela para quebrar as crenças erradas, para abrir a mente e entender como funcionam realmente as coisas, porque está tudo mal explicado. O ser humano, ele traz dentro dele Deus e o diabo, o céu e o inferno, tudo dentro do cada um, certo? Hoje, isso já foi falado em outras palestras, mas vou repetir. Hoje nós tratamos muito o ego para cá, ego para ali, ego para acolá, né? Que é um conceito do início do século passado que veio ser popularizado por psicanalista, pai da psicanálise, Jung, onde ele traz o conceito de self e ego, que é o conceito de Deus e o diabo, e com um neologismo, para exatamente trazer uma abertura de entendimento, de consciência, porque as palavras vão passando séculos e séculos com mal interpretação e vai travando a mente das pessoas, né? Vai, a nível energético mesmo, cria bloqueios e as pessoas ficam presas, perdidas em conceitos errôneos. Então são duas forças que estão dentro do ser humano, e no desenvolver de hoje vocês vão entender a atuação dessas forças. Nessa passagem especificamente, ela é bem clara sobre isso aí, certo? Então, demônio, Satã, é a mesma coisa. Adversário da humanidade, individualmente, adversário do homem, no sentido do ser. Assim como Lúcifer, que já é um termo latino, né? Lúcifer, que é portador da luz, também, que se cria uma grande interpretação que vai desviando do seu fundamento, né? Lúcifer também é o adversário, certo? Que conduz o ser humano ao caminho correto, através do erro, certo? É o treinador, é o tentador, sim, é o tentador. Ele está dividindo
Dividindo não é bem a palavra, mas ele está inserido no ser, na experiência que está sendo executada ali na Terra. O eu divino, que está lá na palestra, o eu sou, o caminho, a verdade e a vida. O eu sou está dentro de nós. Assim como o Lúcifer, o Satã, o demônio, que quer dizer a mesma coisa, também está dentro de nós. É a parte negativa. Os orientais tratam como Yin e Yang. Né? Podemos tratar de várias formas, né? O anjo e o demônio. São várias formas. O positivo e o negativo. Estamos falando da mesma coisa. E o fundamento, que é o momento em que Jesus se transforma no Cristo, deixa de ser o homem, é nessa tentação. É o momento em que a luz, o eu sou, sobrepõe a sombra, sua sombra, que é o seu adversário, que é o seu treinador. Tá? Ninguém será condenado ao inferno eterno, ninguém será condenado ao céu eterno. Esses conceitos são para desviar do caminho, certo? Então, voltando ao tema, que é a tentação. Então, quando Jesus, após o batismo, se recolhe em uma caverna para esse trabalho de enfrentamento do seu eu mental, do seu ego, do seu demônio, do seu Lúcifer, do seu Satã, que é o papel para dominar essa parte negativa do ser humano, ou como Jung chama, a sombra, as sombras. Ele não comia, não dormia, não falava, não bebia. É um jejum total de 40 dias, 40 noites, para entrar no estado do eu. Ele entra no estado do eu superior e vai para o campo de batalha, que é a sua mente. Quando a gente fala, ele foi para o deserto. O deserto não tem nada, né? E alguns textos trazem que ele foi para a caverna, ou seja, ele voltou para dentro de si. Essa batalha, essa tentação ocorre em sua mente. No mundo mental, é o momento da transmentalização, quando Jesus vence a carne, vence sua mente, vence o seu ego. Né? Vocês que estão aí ouvindo, sua mente fala com você? Quando você se cala, sua mente conversa com você? E quando você quer mudar um hábito, sair de uma situação não muito agradável, está combatendo um vício, sua mente conversa com você, uma voz aí dentro da sua cabeça não fala com você, tentando te desmotivar, tentando fazer com que você desista disso, dizendo que você não vai conseguir. Bem, em muitos momentos, em muitos lugares é tratado aí como uma conversação de espíritos que estão ali, certo? Existem sim acompanhantes, mas em sua maioria, a grande maioria dos casos não é. São os componentes do ser que estão ali numa batalha. Então, alguém quer mudar, quer parar de beber, quer ir para um lugar, ou quer estudar, quer fazer um exercício físico, quer mudar a alimentação. E aí começa. Hoje também se fala muito em autossabotagem, né? Procrastinação, que são palavras técnicas para a mesma coisa. Compreendam que é a mesma coisa. Estamos falando de uma mesma coisa, certo? Que é a luta do bem contra o mal, mas essa luta, o campo de batalha, é a mente humana. É a mente humana. Esse mesmo conceito nós vamos encontrar lá em Apocalipse. Não está falando nada do fim do mundo, nada. Está se falando
da batalha, só que o Apocalipse ele trata do corpo humano inteiro. Vamos ter a oportunidade de falar que traz caminhos, traz portais dentro do corpo humano, que é um computador bioquímico, é um traje fantasticamente equipado e que o ser humano não sabe usar e não tem ninguém aí para ensinar. Quando tem, pouca gente quer ouvir. Então, na questão, quando Jesus está no deserto, está na batalha com as sombras, suas sombras, está na batalha com o seu demônio, com o mundo mental, e tem primeiro confronto, que é a fome. 40 dias, isso aconteceu literalmente também, mas isso é uma representação. Quando ele está num estado já totalmente sem energias físicas, né? Assim, ele não está fraco, né? Mas eu não estou falando na questão de energias físicas, contaminado, não é de fraqueza. Ou seja, ele já eliminou todas as toxinas do seu corpo, é nesse sentido que eu estou falando. Ele não, há 40 dias sem se alimentar, sem falar, sem pensar, o que os yogis chamam de samadhi, estado de samadhi permanente ali. Ele está encarnado no próprio Deus interior dele. É quando a mente vem para a batalha. Porque a mente, ela é vingativa, ela é inferior ao espírito. Ela é inferior ao espírito, mas ela é inimigo do espírito. Mas o espírito não é inimigo da mente. O espírito, eu estou falando espírito, consciência, você pode usar qualquer termo, certo? Eu até uso muito consciência, mas nesse fragmento de texto, nós podemos usar até o eu sou. O eu sou, ele precisa dominar o ego, o demônio. Porque para se viver aqui na Terra é preciso o ego. O ego é o veículo de manifestação. Mas ele não é para mandar. Ele é um servo, ele é para ser um servo, para ser dominado e para ser conduzido. Porque quando ele conduz, ele é o motor do sofrimento. Quando cada ser humano, e isso é o que a gente mais tem hoje, está sob o domínio do ego, sobre o demônio, sobre o Lúcifer, no seu comando, só é sofrimento. Só é sofrimento. Certo? E a primeira batalha é no campo material. A fome, né, que ele vem oferecer, está escrito: se és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. É o versículo 3. Essa é a mente demoníaca tentando o eu sou. E Jesus responde: está escrito, nem só de pão vive o homem, ou não só de pão vive o homem, ou seja, não só da matéria vive o homem. O que é que alimenta o seu corpo? É o que você come? Não, é a energia que tem naquilo que você come, as calorias, é a energia. Você come um bolo, come uma macarronada, come uma pizza. Na verdade, o seu ego está se alimentando. Mas o que alimenta quimicamente o seu corpo material é a energia que aquilo tem. O resto é supérfluo. Mas para a mente não. Para o demônio não. É necessário ouvir
tudo isso de novo, talvez mais de uma vez, certo? Então essa é a primeira batalha na questão desta passagem, é a batalha material, onde Jesus vence quando ele vamos dizer assim, ele passa, né? Ele não transforma, ele tem a possibilidade e o poder de fazer aquilo. Mas ele passou ali 40 dias, 40 noites, se alimentando da luz. Porque a matéria não visível ao homem comum, ela pode servir de alimento. Temos lá no Antigo Testamento, na saída do povo hebreu do Egito, sob o comando de Moisés, que passam novamente 40 anos, né, perambulando, também num deserto, se alimentando de maná. Não é isso? Isso aí dá uma outra palestra também um dia desses. É a tentação do povo hebreu. É uma passagem que significa isso, a limpeza da mente. E no segundo momento, o demônio oferece a Jesus o poder e a glória sobre todo o mundo, né, se ele, Jesus, adorar o demônio. Ou seja, se ele se render à mente, se ele deixar a mente dominá-lo. Não vou dizer que novamente, porque a mente nunca dominou o Cristo, certo? Mas no homem comum, a mente hoje é que domina o eu sou, né? O eu sou está encapsulado, está ali aprisionado pelo sistema que a sociedade se tornou. E nesse momento Jesus responde: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. O eu sou, está falando do eu sou. Ele está escolhendo o eu sou, está escolhendo o eu crístico, o Deus interior dele. Que, novamente, ele desmonta o seu mental, o seu demônio, o seu ego que está tentando, certo? A terceira tentação, o demônio leva Jesus até o ponto mais alto do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: ordenou aos seus anjos a teu respeito que te guardassem e que te sustivessem. São sempre palavras difíceis, né? Em suas mãos, para não feri-los o teu pé em alguma pedra. Ou seja, o demônio, a mente, está dizendo que está escrito em que Deus ia guardá-los. Então, se ele pular do ponto mais alto do templo, se ele é filho de Deus realmente, Deus o ampararia através dos anjos. E Jesus responde: está escrito, não tentarás Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, ou não testarás também, né? E nesse caso, nesse momento, a expressão vai de retro-Satanás, né? É o momento de domínio da mente, ok? Vamos falar dessa parte aqui, traduzir no texto a nível, nesse grau que nós estamos falando, que isso significa. Há estudos antropológicos e históricos, não existe nenhum monte onde está geograficamente apontado o texto bíblico. Então ele está lá no local, lá na área onde aconteceu isso, que foi na região de dentro do que hoje é o território de Jerusalém, na periferia, onde seria acontecido isso.
periferia hoje, né? E quando ele fala, o demônio leva Jesus ao ponto mais alto do templo e diz que seria o templo, na verdade é o coração. É o coração. É a tentativa de um golpe final da mente, tentando dominar através do coração, de um desafio, de uma vaidade, são várias coisas envolvidas nesse momento, tentando gerar dúvida, né? E quando Jesus ele repete também, porque o demônio, a mente, ela traz um texto das Escrituras, e Jesus rebate com um texto da Escritura, que está escrito: não tentarás Senhor teu Deus, não tentarás Senhor teu Deus. Não vai colocar em prova, porque se você tem fé, não vai colocar em prova, né? E nesse momento, Jesus ele fala para o demônio: vai de retro, Satanás, que não é expulsando, é dominando. Não há um expulsamento, não há uma repelição, não repele ele. Ele simplesmente vai de retro, ele conduz para trás, sobressaindo em energia e poder, dominando a sombra. Então, a partir daí, a sombra ela vai novamente, o ego, o demônio, todos esses nomes que está tratando nessa batalha que ocorre dentro da mente, também não é a cabeça exatamente, eu estou apontando isso também metaforicamente, tá? Isso é num campo espiritual, mental, inteligível, certo? Então, a partir daí, Jesus, ele se torna o Cristo, quando ele vence a matéria, ele vence as tentações do demônio e domina o demônio. O demônio ainda vai, em outros textos, né, nessa caminhada, tentar ainda investir contra a mente crística, contra o eu sou. Tá? O campo de batalha é o ser, é você, é eu. E dentro de nós carregamos a nossa parte divina, a nossa parte demoníaca, né? E aí o tal do livre-arbítrio é o que você vai escolher. O que você vai escolher. É claro que hoje, como se encontra a humanidade, você precisa se informar mais, você precisa de algumas ferramentas, porque o sistema lá fora também tem um nome muito popular hoje, que é a Matrix, né? Ela construiu algo para a mente materialista, para este ego, para este demônio interno, em que só vai provocar sofrimento, tanto a nível individual quanto a nível coletivo. Ainda nessa terceira tentação, nós podemos trazer mais uma parte também, não é uma crítica à religião, certo? Mas ainda nessa terceira tentação a gente tem aí a falsa segurança religiosa se fundamenta na letra, né? As religiões hoje elas se tornaram tão superficiais, estão pautadas em letras e protocolos, em sistemas, nem importa se a pessoa vive aquilo. Claro que tem pessoas dentro de um grupo religioso muito em nível vibratório muito alto, em todos tem. Mas as religiões de grande massa, que hipnotizam e levam para o nada a maioria da humanidade, elas se pautam numa história com H, numa história vazia, sem fundamento prático nenhum, né? E se baseia na letra, não consegue nem enxergar, como eu falei na transmissão anterior, onde olha-se, tem uma passagem que eu citei,
onde Jesus está comentando, está falando com seus discípulos, e seus discípulos falam assim, isso estou repetindo, tá? Mestre, mostre-me Deus e nos basta. Mostre o Pai e nos basta. E Jesus olha e diz, o Cristo olha, já é o Cristo, olha e diz, olhem para mim e verás o Pai, porque o Pai está em mim. Mas os discípulos olham e vê o Jesus, não vê o Cristo. Dá para compreender? Essa é uma parte para se pensar, certo? Então essa letra que eu estava falando, essa letra sem vida, utilizada pelas religiões, elas são usadas para o consolo, para condenar, para julgar, para premiar. Mas o cristianismo, na pessoa do Cristo, não é isso. Não condena ninguém, não julga ninguém, é o contrário. Olha como é tão antagônico a gente olhar na prática o evangelho pregado pelo Cristo, onde eram cercados de mulheres, buscavam os mais pobres, que amavam os inimigos, independente do que faziam. Jesus não julgava ninguém. Basta ler, é uma mensagem tão forte, mas as pessoas não enxergam, porque estão lendo a letra, não estão sentindo a mensagem. A mensagem do Cristo é a mensagem mais forte que existe na humanidade, mas ela precisa ser sentida. Ela não é ler que vai fazer você entender. Até porque há vários níveis de entendimento. Eu poderia estar falando dela a nível de numerologia, citando o que quer dizer, porque tem essa linguagem dentro do Novo Testamento. Uma linguagem que usa numerologia, tem uma linguagem que usa astrologia para interpretar. E tem essa linguagem que eu estou trazendo, que é uma linguagem iniciática, chamamos assim, né? Porque é a auto-iniciação. A mensagem de Cristo é uma auto-iniciação. Essa iniciação, quando essa iniciação é a iniciação do eu sou. É trazer esse eu sou para fora. Essa parte de Deus que está dentro de você para fora. Trazer para fora. Para fora quer dizer para você praticar, para você viver. Vocês sabem o que a gente falou sobre a tradução da palavra Satã, demônio e tal. A palavra igreja, ela vem de uma palavra original em aramaico que quer dizer trazer para fora. Igreja não quer dizer no seu original templo. Não quer dizer, não é um templo externo. Igreja, ele quer dizer trazer para fora. Então, cada um é uma igreja. E nós já estamos nesse tempo, né? É a questão de se espalhar e se instalar. Infelizmente não é um modo de falar, mas as religiões como conhecemos, elas deixarão de existir. As religiões, em mais de 2 séculos para frente, não serão como conhecemos. Não serão como os conhecemos. Elas serão individuais. Cada casa viverá a sua religião. Serão grupos religiosos que vão viver intensamente o Deus interior e ensinar para sua prole. Nesta era de luz em que nós já estamos. A tentação, né? A vida na Terra é uma tentação. A vida na Terra é uma tentação. Então você tem um espírito de luz que encarna numa matéria pesada e encontra aqui um sistema já montado e que favorece este ego, este demônio que vive dentro de todos. E esse demônio domina tudo. Certo? Fazer um parênteses.
Nós estamos falando do texto do Novo Testamento, numa interpretação iniciática, que é uma interpretação do início, da iniciação ao Eu Sou. Mas isso não nega a existência de energias negativas, certo? Só não existe um ser superior que concorre com o Criador, com a fonte, um concorrente no universo da criação. Não. Deus, Cristo, está acima do bem e do mal. Está acima do bem e do mal. Reconhece o bem e o mal na Terra. O saber intelectual é essa mente que está tentando todos, né, que está dentro do sistema. Lá na primeira palestra nós falamos sobre, que eu falei aqui na abertura, sobre as 3 consciências negativas, e uma delas é Judas, que é um dos discípulos, um dos conjuntos de personalidades humanas, e que nesta tradição a gente chama de demônio da mente. Esse demônio da mente, que é intelectual, que é materialista e que nega o Cristo porque não o compreende e espera dele uma outra atitude. Lá na passagem onde há a multiplicação dos pães e do peixe, nós temos a transmaterialização. Eu falo de transmentalização, que é vencer a mente. E o Cristo, falei agora há pouco sobre a matéria não visível, mas que ela está aí, não existe espaço vazio para onde você olha. Normalmente você respira, mas não vê o ar, embora você acredite, que você respira ele, mas você até sente ele, mas não vê ele. Assim é a energia, não há espaço vazio. Então a transmutação da matéria, da luz em matéria. Então Jesus, depois que vence a mente, ele consegue fazer isso. Então a questão dos vários milagres trazidos na Bíblia, foram muitas passagens, e o que chegou até nós ainda não chega nem a 10%. Não é a verdade, para o Cristo não é um milagre, é um saber. É um saber. É um domínio daquilo. Então ele fazia a transmutação da luz em matéria. Certo? Tem também no Novo Testamento, só para a gente referenciar essa mutação que nós estamos trabalhando aqui nessa passagem, que, como resultado, vencido pelo Cristo, na sua luta pela sua mente, tem a passagem em que Jesus encontra uma mulher samaritana na fonte, e ele diz o seguinte: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. A água da fonte que estava lá, que a mulher inclusive oferece aí. Então ele está falando da água física, Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede por qualquer outra água. Então é uma referência que nós temos a respeito do resultado da cristificação.
Dá-me de beber. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Senhor, tu não tens com que a tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Vai, chama o teu marido e vem cá. Não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu sou. Eu que falo contigo. Então parece assim um pouco complicado, mas precisamos ouvir novamente para entender do que realmente nós estamos fazendo aqui, para não se passar os dias, os meses, os anos e um dia se encontra com a velhice e não entendeu nada do que viveu, por que veio e principalmente por que vai, né? Porque estamos caminhando. Palavra dura de novo. Todos estão caminhando para a morte. Infelizmente, quando o dia concluir hoje, que vocês forem dormir, vocês têm um dia a menos na vida. Quando acordar, amanhã tem um dia inteirinho pela frente que poderão fazer, estudar, terão seus afazeres, é claro. Mas poderão estar iniciando uma vida nova. O que é que estão esperando? Para uma vida nova melhor? Às vezes um pouquinho. Toda semana você mudar um pouquinho. Quando chega em um ano você já tem um resultado bem maior.
Não é fácil. É como puxar um caminhão. Vocês já devem ter visto aqueles homens fortões amarram uma corda num caminhão e faz um enorme esforço ali para que aquele caminhão se desloque, comece a se deslocar. E o maior esforço que se faz é para aquele caminhão começar a se deslocar. Porque no momento em que ele se desloca, ele fica um pouco mais leve. Você, no caso, quem está puxando, ele já tem maior facilidade. Porque o caminhão começou a se deslocar, ele fica mais leve de puxar. E é assim a mudança na vida. Precisamos mudar para melhor e é preciso ter uma atitude muito forte ali no começo, porque é onde vai se empregar mais energia e aparentemente vai ter menos resultado. Mas para se persistir, para um insistente, verás que logo quando este caminhão começa a se mexer, tudo vai se transformando de uma forma mais simples, né? Vai se saindo das armadilhas, do mundo de sofrimento. Porque nessa tentação aqui, voltando ao nosso texto, na segunda tentação lá, quando o demônio da mente oferece poder e glória, imagine você recebendo uma oferta dessa, hein? Mas esse demônio ele dá e ele tira, porque é o jogo do sistema. É o jogo do sistema. É por isso que é preciso transmentalizar, passar sobre isso. Então, vencendo o deserto, vencendo esta batalha contra o ego, contra o demônio, contra Satanás, contra Lúcifer. Eu estou repetindo muito esses nomes para vocês quebrarem a resistência disso. Não se assustar, se habituarem a enfrentar esta parte sombria do ser humano. É preciso enfrentar. Não é tão terrível assim quanto parece. Mais terrível é a procrastinação, é a fuga dessa batalha. E fingir que a vida está boa ali. Mas dentro de, e até usamos máscaras, né? As pessoas põem suas máscaras sociais e vão viver uma maravilha. E hoje ainda tem Facebook, Instagram, onde todo mundo é feliz, né? Onde tudo dá certo, onde todo mundo é bonito e todo mundo, às vezes até é rico. Né? Porque manipulação da própria situação é o auto-engano. É triste isso. Sim, o ego mental, este demônio, esse Lúcifer, esse Satanás, esse Satã, ele como senhor da vida, falei isso em outras palavras, mas ele como senhor da vida é um desastre. É um péssimo senhor da sua vida, é um péssimo senhor. Entregar sua vida, sua existência nas mãos do ego é uma péssima ideia, com o sentido da própria vida. Agora, ele como servidor, ou seja, ele dominado pela luz interior, pelo eu sou, ele é muito útil. E aí você conhecerás a felicidade. O homem intelectualizado, ele não aceita as coisas espirituais, né? A gente verifica isso muito na prática, quando vemos assim uma luta da ciência em negar o espírito, em negar a criação, em negar as coisas sutis, em que a mente, que é da terra, que é do tempo, não consegue aceitar porque não sente.
ela olha para o Cristo e enxerga o Jesus. Olha para o Cristo e enxerga o Jesus. É muito forte isso. Olhar para o Cristo e enxergar o Jesus. Não enxergar o Cristo. Eu, nesta palestra do Eu Sou, a gente falou lá no final sobre o entendimento intelectual, depois o entendimento emocional, que é esse sentir, e falamos da rendição, né? E essa rendição é a integração do mental ao espiritual. Quando você se rende à luz, muito interessante. Depois dá uma passeada aí na página, procura lá. Então é isso, gente. Nós tínhamos para falar sobre esta passagem. Não quis me alongar muito hoje, domingo. Se alguém tiver perguntas, estamos aqui para acrescentar nossa fala, né? O mental, ele é contrário ao espiritual. O demônio da mente, o Judas, é contrário ao espiritual, mas o espiritual não é contrário ao mental, né? Então, assim, me tornando um Cristo, deixando esse eu sou tomar conta de mim, que a própria fonte, quando nós já tratamos dessa forma, vai manifestar-se através de mim, eu vou deixar de existir? Não. Ao contrário. O seu domínio, o seu mental, ele continua ali. Mas agora a serviço, né? Então, as pessoas estão atrás de serem felizes. E hoje a felicidade, ela é sinônimo de dinheiro, de ter, né? De ter. Então, ainda está no campo mental. Então, muita gente atribui estar feliz ou ser feliz a estar bem sucedido, a ter aquele carrão, aquela casona. Mas muitas vezes alguns que conseguem aquela casona, aquele carrão e ainda ficam procurando mais alguma coisa. Porque não preencheu. Por que será? Por que não preencheu? Não estou aqui dizendo que não é para ter carrão, casona, não é isso. Pelo contrário, eu prego a prosperidade material, mas eu defendo a prosperidade espiritual. E a prosperidade espiritual, ao contrário de que muitos pensam, pregam, não é sinônimo de pobreza, e também as duas não estão juntos, não são necessários andarem juntos. Há muitas pessoas financeiramente deficitárias, pessoas pobres, que são extremamente ricas por dentro, orgulhosas, estão numa condição quase punitiva ali. E ao contrário, existem muitas pessoas prósperas financeiramente, materialmente, com coração de ouro. Não é a condição material, é a condição espiritual. Quando o espírito domina a mente, não a mente domina o espírito. Porque o espírito, ele é mais forte que a mente, mas o veículo, ele pode se entregar a sua parte divina ali, deixar, e querer viver equivocadamente a vida do ego, a vida de julgar, de concorrer, né? A vida de luta, a vida da guerra em todos os sentidos, né? Então precisamos, para o caminho da iluminação, da rendição. Ok, meus irmãos? Siddhartha. Gautama Siddhartha. Eu sou o Deus adorado por incontáveis gerações. Eu sou Brahma. Parabéns pela habilidade há pouco demonstrada.
Mas, jovem Siddhartha, você está esquecendo de uma coisa muito importante nesta sua busca de iluminação. Você desrespeitou o princípio básico do homem. Abandonou seus pais. Não é verdade? Não, absolutamente não. Quem governará o país se você abandonar o lar e se tornar uma seta espiritual? Nesses tempos de guerra, o clã Sakya está em risco permanente e você sabe disso. Você é forte, inteligente, é respeitado e amado pelo povo. Siddhartha, só você pode proteger este país. Você é minha única esperança. É a esperança do clã. O que faremos sem você? Seu coração deve estar doendo. Essa é a natureza humana. É verdade, não só abandonou o pai. A sua mãe, que te amou tanto, também chorou. Ah, você está aí. Prajapati. Sua Majestade. Em que está pensando? Sobre Siddhartha. Eu estou aqui pensando, será que eu fui uma boa mãe para ele? Você o amou como se fosse seu próprio filho quando a verdadeira mãe morreu. Você não é culpada por ele deixar o lar e seguir a carreira espiritual. Mas tenho mais pena ainda da sua esposa e filho. A coisa mais importante para um ser humano não é casar-se e consolidar a felicidade da família? Espere, Siddhartha. Siddhartha. Meu pai está tão velho. Será que devo voltar ao Palácio Kapila e suceder meu pai? É exatamente isso. Volte logo ao palácio e deixe todo mundo feliz. Você tem se empenhado muito, Siddhartha, mas já basta. Agora volte para casa e cuide da felicidade da família e do clã, mantendo o coração sempre em contato com o Brahma, que sou eu. A partir de agora, aproveite bastante os prazeres da vida. Afinal, não é esse o sentido da vida terrena? Quanto maior os prazeres desta vida, mais feliz será no outro mundo. Quanto maior os prazeres desta vida. De fato, não encontrei o meio de iluminação nas disciplinas ascéticas. Por outro lado, a vida glamourosa no palácio era também vazia. Deve haver um caminho do meio na busca da verdade. Um caminho do meio entre os prazeres da vida e as dores dos exercícios ascéticos, abandonando os extremos. Quanto maior os prazeres desta vida, mais feliz serei no outro mundo? Será que este sentimento não seria a manifestação do apego mundano ainda oculto no meu coração? Você é o demônio. Siddhartha, que absurdo! Eu só estou preocupado com você. Cale-se, Mara, o demônio. Descobri a sua identidade. Siddhartha!
Pelo jeito, seu aprimoramento espiritual avançou bem. Então você descobriu quem sou eu. Você deveria ter voltado enquanto era tempo. Agora, coitado de você. Oh, guerreiros invencíveis no céu e na terra, a mais poderosa tropa de todos os tempos. Este homem nos humilhou e está invadindo a nossa morada. Vamos, lutem e se inflamem de ira. Lancem a chama de ódio. Mesmo que o povo deste mundo ou a tropa dos deuses não consigam vencê-los, eu vou derrotá-los com o poder da sabedoria. Quaisquer pensamentos, por mais que sejam baseados nos mais puros sentimentos de amor à família, se eles se transformarem em apego, serão causadores de sofrimento. Eu tenho de adquirir um estado saudável, como a incessante correnteza do riacho que não se prende a nada.
Preciso transmitir essa iluminação ao povo. Daquele momento em diante, Buda começou a pregar o Dharma pelo norte da Índia. Muitos que procuravam a iluminação tornaram-se seus discípulos. Dentre eles, vários membros da realeza se devotaram a Buda. Monastérios como Venuvana e Jetavana foram construídos em vários lugares, e mais pessoas foram salvas do sofrimento. Ao longo de 45 anos, a fama de Buda se espalhou por toda a Índia.